Em relação, entretanto, presidente, a dois denunciados, e eu peço atenção a vossas excelências, em relação a dois denunciados, entendo não presentes os elementos necessários para a justa causa, para o reconhecimento de justa causa. Em relação a Cleverson Ney Magalhães e em relação a Newton Diniz Rodrigues. Me parece aqui que os pressupostos necessários para a configuração de justa causa para o início da ação penal não estão presentes em relação a esses dois denunciados, e repito, Cleverson Ney Magalhães e Newton Diniz Rodrigues. Conforme destaquei anteriormente, a justa causa, sabemos todos, é exigência para o recebimento da denúncia e para a instauração da ação penal. E exige três elementos: tipicidade, punibilidade e viabilidade. Em relação a Cleverson e Newton, me parece não estarem presentes a tipicidade, que é a adequação de uma conduta fática a um tipo penal, e a viabilidade, existência de fundados indícios de autoria. Mesmo sendo esse, como já destacado por todos os ministros da turma, mesmo sendo esse momento um momento de cognição sumária, o recebimento da denúncia exige indícios suficientes e razoáveis a demonstrar que as condutas dos acusados se amoldaram às elementares do tipo penal. Ou seja, a tipicidade, a adequação da conduta fática, o que a denúncia descreve, o que fez o denunciado, a sua conduta fática tem que se adequar às elementares do tipo penal, para que haja, pelo menos num primeiro momento, haja aqui fortes indícios, fortes e razoáveis indícios de autoria daquele tipo penal. Na presente hipótese, me parece, e com absoluta certeza afirmo isso, que a tipicidade em relação a Cleverson Ney Magalhães e Newton Diniz Rodrigues não encontra respaldo no material probatório. E, nesses casos, é o caso de reconhecimento da ausência de justa causa. Cito aqui vários precedentes, entre eles, o melhor deles, que é de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Lamentavelmente, naquele momento, na segunda turma, mas ela breve passagem, retornou, a boa filha a casa torna, retornou à primeira turma, colocando exatamente o que pretendo aqui vou votar e pretendo que seja reconhecido. Diz ela: descabe a rejeição liminar da denúncia por alegada inépcia, porque presentes os requisitos do artigo 41. Entendo que estão, inclusive, em relação aos dois. Mas ausentes, diz a ministra Carmen Lúcia, no inquérito 2792, ausentes indícios consistentes de autoria e materialidade delitiva e não demonstrado dolo, é de se rejeitar a denúncia por falta de justa causa. Me parece ser exatamente o caso, porque não se verifica aqui, nos autos, indícios mínimos da ocorrência do ilícito criminal em relação a ambos. Não há uma descrição, há a descrição, mas essa descrição não está razoavelmente baseada em indícios da prática das elementares dos diversos tipos penais, seja por Cleverson Ney Magalhães, seja por Newton Diniz Rodrigues. A denúncia descreve que o acusado Bernardo Romão Correia Neto, esse integrante da organização criminosa, qual reconheço justa causa, informou ao denunciado Fabrício Moreira de Barros, eu já me referi isso, que pretendia organizar uma reunião e citou como um possível convidado, ou para convidar, o acusado Cleverson Ney Magalhães, então assessor direto do denunciado, e aqui também votei no sentido do recebimento da denúncia, do general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira. A ideia era que Cleverson, como assessor direto, influenciasse também, ajudasse a influenciar no general Teófilo, para que o general Teófilo influenciasse no comandante Freire Gomes. Ainda, a denúncia salienta a existência de diálogo entre o acusado Bernardo Romão Correia Neto e o réu Mauro César Barbosa Cid,
onde o colaborador perguntou expressamente se o denunciado, Cleverson Ney Magalhães, compareceria na reunião planejada anteriormente descrita, mas não comprova também a sua participação. São essas as provas apontadas pelo Ministério Público. E a defesa, bem aponta a defesa de Cleverson Ney Magalhães, é que se a denúncia se ampara somente nesses dois momentos. Na menção do nome dos acusados. Então, me parece, presidente, que o mínimo necessário, e nós vimos, em relação aos demais, uma ampla investigação, troca de informações, tanto depoimentos, mas informações tecnológicas. Aqui, a menção é somente o fato dele ser o assessor direto do general Teófilo, e o general Teófilo ter se reunido com o presidente da República, me parece que ele não pode, diríamos, ser penalizado, porque também o recebimento da denúncia e o início da ação penal, em que pese não ser uma pena, mas realmente tem que ser feito com a razoabilidade necessária, porque é sempre um ônus para a pessoa responder a uma ação penal. E aqui não há elementos em relação a ele. São menções, e principalmente pelo fato dele ser assistente direto do general Teófilo. Da mesma maneira, em relação ao acusado Newton Diniz Rodrigues.